Bom dia. Primeiramente, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais, nesse domingo de manhã, né? Para você que é pai, menino, de menina, é gratificante a gente receber essa honra. A palavra de Deus diz que os filhos são heranças do Senhor. Bom, hoje o vídeo, ele é uma resposta de uma oração, de um clamor. Sobre a injustiça, sobre a demora das respostas, quando a gente passa por situações delicadas, difíceis, a gente se pergunta: cadê Deus? Quando é que o Senhor vai agir ao meu favor? Quando é que o Senhor vai me justificar diante dos homens? É uma pergunta que a gente faz para Deus constante, principalmente no momento de dificuldade. A gente ora, clama, os dias vão se passando, se tornam semana, meses, e aquela situação específica que você entregou na mão de Deus ainda não se resolveu. Nós temos a palavra de Deus, e ela é infalível. É mais gratificante, muitas vezes, a gente acreditar quando algo acontece. Quando não acontece, manter a fé, manter a postura, fica difícil. A gente até mantém, mas sempre perguntando quando, como, de que maneira vai acontecer, quando é que o Senhor vai me favorecer, porque somos humanos. Quando a dor começa a falar mais alto, quando o desespero começa a falar mais alto, é normal que a gente pense esse tipo de coisa. Mas então vem a resposta. A gente lembra das promessas de Deus, dos seus versículos. E vamos lá. Eu preparei aqui Abacuque, do seu capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, mas não tardará. Isso aqui tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Quando a gente pergunta para Deus, Deus, por que está demorando tanto a justiça? Quando a gente sofre injustiça, tem um capítulo lá que fala assim, ó, não fazem nada com as nossas próprias mãos. A gente pode até se irar, mas nunca se rebaixar. E aí tem um versículo que fala que Deus é o nosso vingador, Ele é o nosso justiceiro. Aí você está sofrendo calúnia, difamação, também tem um capítulo sobre isso, onde você, toda língua mentirosa que falar contra ti, tu os condenará. E a gente começa a lembrar dos versículos. E esse versículo desse capítulo fala a respeito disso. Vamos lá. O mal e a injustiça parecem ter as maiores vantagens no mundo. Como Abacuque, os cristãos sentem-se frequentemente irados e desencorajados ao analisar os acontecimentos. O profeta fez uma enfática e vigorosa reclamação a Deus a respeito daquela situação. A resposta do Senhor, Abacuque, é a mesma que ele concede a nós através de sua palavra. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Não é fácil ser paciente, mas esta atitude nos ajuda a lembrar que Deus odeia o pecado, muito mais do que nós. A punição pelas transgressões certamente virá. Como o Senhor disse ao profeta, espere pacientemente. Devemos confiar em Deus mesmo quando não entendemos a razão pela qual os eventos surgem da forma que acontecem. Vamos lá, isso aqui é a palavra de Deus. Hoje é o dia dos pais e eu não estou com minha filha devido a problemas judiciais. Que eu estou lutando, que eu estou esperando a palavra final. Sou um bom pai, sou honesto, eu pago a minha pensão em dia. E eu estou sendo negado de sequer falar com a minha filha, através de falsas acusações, de coisas que eu já provei minha inocência, mas sou obrigado a esperar até a última análise, para então poder rever a minha filha. Nessa brincadeira, vem o desespero, porque vão fazer 9 meses que eu não vejo a minha pequenininha. Ela só tem 4 anos de idade. Fui tomado pelo desespero durante todos esses meses, a saudade, a angústia, por algo
que não aconteceu por algo que eu não fiz, mas que eu estou esperando todo o procedimento, todo o processo. É uma dor, uma luta que eu estou passando, que eu sou obrigado a esperar. A justiça dos homens, ela é lenta. Sabemos disso. Mas a minha confiança está em Deus. Por mais que eu entre em desespero, por mais que eu sinta saudade da minha filha, por mais que eu me pergunte quando é que eu vou poder revê-la, complicado. É difícil para muita gente. Eu estou dando um exemplo, o meu exemplo, mas eu sei que existem vários exemplos de deserto que as pessoas estão passando e não conseguem entender o porquê. O que é que ele tem para nos ensinar, por que a gente está passando por aquilo. Não dá para entender. A gente vai aprendendo a viver no dia de cada vez, mas ainda assim é difícil. Mas Deus é Deus. Por mais que a gente se pergunte quando, como, onde virá o meu socorro, Deus sempre vai ser a resposta para tudo. Isso não vai mudar. É difícil ter paz quando a gente está quando a gente está em tribulação. É difícil a gente ter paz quando a gente não vê o resultado final. A gente fica maquinando quando é que vai acontecer, quando é que vai acontecer, quando é que Deus vai honrar. Meus irmãos, a Bíblia está cheia de exemplo. José, Jó, Daniel, está cheio de exemplo. Às vezes o motivo pode ser diferente, mas o problema em si, o contexto em si, da demora, da espera, ele é real. Aconteceu naquela geração e acontece nos dias de hoje. Mas aqui vai o conselho, aqui vai algo que vocês já devem saber. Não desista. Aquilo que não está no seu controle, vai ter que deixar na mão de Deus. E o próprio Deus, quando chegar a hora certa, o momento certo, ele vai decidir quando e como vai fazer. Não é fácil, é difícil, mas a cada dia Deus vai fortalecendo, Deus vai sustentando. Deus sustenta. E é isso. Para você que está passando por uma situação complicada, um deserto específico da sua vida, uma injustiça, eu quero que você entenda uma coisa. Deus não falha e Deus não mente. A justiça de Deus não é a mesma que a gente imagina na nossa cabeça. E o tempo de Deus não é o tempo que a gente propõe que as coisas devem acontecer. Mas vão acontecer. A justiça vai ser feita. Agora eu estava aqui meditando e eu fiquei pensando aqui quais são as consequências da iniquidade. E mais ainda, quais são as consequências de uma pessoa que está no evangelho e mesmo assim pratica iniquidade. Irmão, se Deus compadece de uma injustiça de uma pessoa que não entregou sua vida a Cristo e Deus honra, imagina uma pessoa que é filho de Deus, que está sendo injustiçado. Imagina que quem pratica essa injustiça é uma pessoa que é convertida, frequenta uma igreja e vai todos os domingos. Vocês têm noção como é que Deus pode lidar com isso, de o que se passa na cabeça de Deus? Se Deus é justo para favorecer uma pessoa que não entregou a sua vida a Ele, porque Deus se compadece pela sua misericórdia diante de uma injustiça, imagine com aquele que é filho de Deus, com aquele que nada teme. Imagine quando a pessoa que pratica iniquidade é alguém que está dentro de uma igreja, cumprimentando vocês, louvando, fechando os olhos e dizendo: Ah, louvado seja Deus. Vocês têm imaginação do que é uma coisa dessa? Aí eu perguntando, existe uma das coisas, como por exemplo aconteceu com o Faraó na época do Egito. Deus endurece o coração das pessoas. Mas como assim? Deus é bom? Como é que Deus vai endurecer o coração? Eu não sei. Só sei que Deus endurece o coração. As próprias consequências do pecado pode ser um endurecimento do coração. O problema é que quando um ser humano endurece o coração, não reconhece o pecado, não sabe pedir desculpa e pratica continuamente, sabendo que está fazendo errado, não se reconcilia com Deus,
mas está na presença de Deus. Irmãos, vai chegar o dia que a gente vai prestar conta. Se a pessoa não pagar aqui na terra, como que você acha que vai ser quando chegar naquele grande dia? Existem outras consequências também, como a vida andar para trás, problema de saúde, são coisas que a gente imagina que pode acontecer, mas só o Deus tem a resposta e só Ele vai decidir qual vai ser a consequência do pecado de tal ato. E a gente maquina isso. Quando a gente é injustiçado, a gente tenta imaginar como que vai ser, quando que vai ser, não está no nosso controle. A justiça de Deus não é a mesma que a nossa. Vai ser algo que vai doer na carne da pessoa, para tratar com a pessoa. E eu tentar entender isso, dói, é difícil, mas eu tenho que aceitar. Estou tendo que perdoar pessoas que nunca me pediu perdão, nunca me pediu desculpas e talvez nunca vão pedir. Mas eu tenho que liberar o perdão para viver em paz, porque eu sei que Deus em algum momento vai tratar com essas pessoas. É isso que eu estou aprendendo nessa minha jornada desse ano, de que eu devo perdoar coisas que ninguém me pediu desculpa, que eu tenho que entregar na mão de Deus aquilo que não está no meu controle. Que a justiça de Deus não é a mesma que a minha, que eu imagino constantemente na minha mente. E esperar o tempo de Deus, que não é o mesmo tempo que eu imagino. Agora vem a pergunta: vocês acham que isso é fácil? Não é fácil, nunca foi. Nunca foi fácil. E viver esse dia de cada vez tem se tornado difícil. Alguns dias são melhores, outros dias são mais complicados. O problema está aqui, ó. De Deus não se esconde. De Deus, Deus não é a mesma pessoa que você pode convencer uma coisa que você não é para Deus. Você pode fazer as pessoas acreditarem, milhares de multidão acreditarem na sua palavra. Mas Deus sonda o mais íntimo do coração. Ele sabe o que se passa aqui dentro e aqui dentro. Ele sabe que quando você pede perdão, ele sabe se é sincero do coração ou se é simplesmente para tentar manter uma imagem de humildade. Vocês entendem a gravidade? Pode estar cheio de pecado, tentando melhorar como pessoa. Aí chega o grande dia, você é salvo porque você depositou toda a sua confiança em Cristo e reconheceu todos os dias e lutou contra aquilo todos os dias. E as pessoas que tantas vezes pareciam pessoas justas, verdadeiras, sinceras e humildes, não vão entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sondou o coração dessas pessoas quando esteve aqui na terra, quando estavam vivos. Não serei eu ou você que vão julgar cada ser humano dessa terra, é o próprio Deus que vai julgar. Juízes, promotores, advogados, políticos, presidentes, reis, pais e mães, todos, pastores, bispos, todos serão julgados segundo as suas obras, segundo o seu coração. Não dá para esconder quem nós somos de verdade diante de Deus. Não dá para esconder quem você é diante de Deus. 1000 pessoas podem estar ao seu lado, 1000 pessoas podem colocar a mão no seu ombro e dizer: estou contigo. Quando chegar o grande dia, esse dia há de chegar, não vai haver pessoas para te proteger, para te defender ou para te justificar, porque quem justifica é Cristo. E o próprio Cristo, o próprio Deus, vai, ele vai, ele vai julgar cada ser humano que pisou nessa terra. Pobre, rico, enfermo, aquele saudável, todos, sem exceção. Sem exceção. Os que comandavam o poder, que tinham o direito de decidir a vida de uma pessoa, todos serão julgados diante de Deus. Não vai ter palavras, não vai ter justificativas. O próprio Deus, aquele que é onisciente e onipotente, vai te julgar. Gostando ou não, ele vai. E essa é a única certeza que eu tenho. Eu não tenho certeza
do que me espera amanhã. Eu não tenho certeza de quem vou me tornar amanhã. A única certeza que eu tenho é que eu vou prestar contas com o meu Criador. E todos, os que acreditam e os que não acreditam, o que estão e o que não estão numa igreja, vão prestar conta com o seu Criador. Ainda que você aceite que ele é seu Criador ou não, vocês vão prestar contas. Aí eu pergunto, se vocês entenderem e aceitarem isso como uma verdade, faz sentido viver uma vida de fantasia? Usando máscaras? Fingindo ser algo que não é? Pode ser palavras duras, mas essa é a verdade absoluta. E contra a verdade, desculpa. Agora eu gostaria de falar para vocês o livro de Eclesiastes, para vocês entenderem a situação. No último capítulo, do último versículo de Eclesiastes, vai falar assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Isso é uma verdade absoluta. Às vezes as consequências não podem ser aqui na Terra, mas vai ser pior, porque quando chegar naquele grande dia não tem como se arrepender, não tem como buscar. E aí, como que vai ser? Esse vídeo é uma análise, para vocês entenderem a gravidade da situação. Pode demorar. Pode demorar. Pode demorar. Vai doer para quem está sendo ofendido, para quem está sendo injustiçado. Para quem está sendo injustiçado, demora. Mas quando vier a resposta de Deus, quando ele cumprir, fazer o papel de vingador, de justificar o justo, seja nessa terra ou na próxima, vai ser ruim para quem? Para o injustiçado? Ou para aquele que praticou a iniquidade? E se Deus se zanga de pessoas que praticam iniquidade, que não conhecem a palavra, imagine para quem conhece a palavra. Se vocês acham que o cristianismo é uma piada, onde você só vai numa igreja de domingo e quarta-feira, vai muito além disso. Eu posso garantir para vocês que vai muito além disso. Aquela renúncia todo santo dia, aquelas preocupações, aquelas angústias, os temores. É. Eu espero que esse vídeo afete a sua consciência, o seu subconsciente. Eu posso estar falando com a minha boca, mas eu posso garantir, não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando isso. Cedo ou tarde, todos vamos de prestar contas com o Criador. E aí a gente vai ver a hora da verdade. Quem foi, quem não foi, quem se entregou, quem reconheceu, quem buscou. É isso. Esse mundo não tem nada a te oferecer. Prazer, status, reconhecimento de pessoas. Você pode ter o reconhecimento das pessoas diante de um público, diante de um altar. Se você não tiver o reconhecimento do Cristo, talvez aquele versículo: ó Deus, fizemos tantas coisas em seu nome, maravilhas, curamos. Aí Deus olha para todos e diz: afastai-vos de mim, nunca vos conheci. É isso. Essa é a mensagem de hoje. Todos prestaremos contas com o nosso Criador. Deus abençoe a sua vida. Que esse vídeo faça você refletir. Faça você refletir sobre as coisas ao seu redor. Aquilo que realmente importa. Aquilo que importa é Cristo, a salvação. Aquilo que importa é a verdade. Independente de quem acredita em você ou não. É isso. Deus abençoe este domingo e feliz Dia dos Pais. E o Pai de todos os pais, Deus, Jesus Cristo, o Pai de todos os pais, porque esse é Pai.
Esse tem um versículo que fala, ai daqueles que tocam no ungido de Deus. Bom, eu vou dizer assim, ai daqueles que tocam nos filhos de Deus. É isso.